Olá, esse é o nosso programa Ciência e Espiritualidade. O que significa fisiologia? Fisiologia é a área da medicina ou da biociência que estuda a maneira como funcionam os órgãos. Talvez a neurofisiologia, ou seja, a parte da fisiologia que estuda o funcionamento do cérebro, seja a área que tem o maior número de informações e, ao mesmo tempo, seja aquela em que nós ainda temos as maiores dúvidas, as maiores lacunas. Recentemente, com o aparecimento de aparelhos que são capazes de observar o funcionamento do cérebro do indivíduo vivo e do indivíduo ativo, começou-se a construir um conhecimento que até então não podia nem ser imaginado. Esses exames são a tomografia por emissão de pósitrons, é o PET-scan, ou a tomografia por emissão de fótons, que é o SPECT, e mais recentemente a ressonância magnética funcional. Esses exames, eles estão revolucionando a neurociência e para nós que somos espiritualistas ou que seguimos o paradigma espiritualista, é um horizonte novo que se abre para o entendimento do funcionamento cerebral. Quem é capaz de trazer mais informações a esse respeito para nós? Qual é a participação do cérebro nos mecanismos mediúnicos, por exemplo? Vamos discutir um pouquinho esse assunto hoje no nosso programa. Eu os convido a assistir a nossa matéria. O que acontece no cérebro quando a nossa memória é ativada? Como diferenciar as recordações do nosso inconsciente de memórias recentes? O estudo mostra que, de fato, Ele é um pesquisador da neuroimagem, já tem algumas pesquisas em associação com a Universidade da Pensilvânia e é o vice-presidente do Instituto Nacional de Terapias de Vivências Passadas. O professor Júlio já tem alguma experiência e vivência nesse tipo de pesquisa e vai nos trazer mais informações a respeito do assunto. De prazer estar aqui com você e com todos. E essa é uma boa pergunta para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Estados alterados de consciência têm chamado muito a atenção das neurociências, justamente porque o estado de consciência pode modificar a percepção sobre os eventos. Então, a gente poderia definir em poucas palavras estados alterados de consciência como modulações do nosso estado de vigília, que é o estado que todos estamos agora, enquanto vocês estão me vendo e a gente está... Tem trazido benefícios muito importantes para o meio acadêmico, para o meio científico, porque justamente tem nos permitido conhecer a fisiopatologia de alguns transtornos, como, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático. Então, isso é importante que se diga. O transtorno de estresse pós-traumático já tem sido estudado e sabe-se que quando o indivíduo lembra desses episódios traumáticos, dessas lembranças dolorosas, o córtex pré-frontal tem uma desativação, enquanto a amígdala e o córtex sensorial, responsável por sensações, emoções negativas, têm um aumento de atividade. Os indivíduos que passaram pelas mesmas situações traumáticas, porém sem caracterizar o transtorno de estresse pós-traumático, têm a atividade no córtex pré-frontal aumentada. O que significa isso? O indivíduo é capaz de categorizar a experiência, atribuir significado e integrar esses fragmentos sensoriais, emocionais, daquela memória dolorosa
numa estrutura narrativa. Quer dizer, há uma história que pode ser contada com um significado e, mais importante, com um aprendizado resiliente a partir do trauma. Entendemos resiliência, outra vez para reforçar, é a capacidade do indivíduo de atravessar situações dolorosas e voltar à qualidade satisfatória. Especialmente a respeito da percepção, dos estados alterados de consciência, da hipnose, por exemplo. Um trabalho bastante interessante realizado pela Universidade de Montreal, que estudou a dimensão da dor, né, que é um efeito absolutamente concreto, objetivo, e eles conseguiram mostrar que a dor é mediada pela percepção dos indivíduos e também pela subjetividade. Por exemplo, eles colocaram vários voluntários em contato com a água a 35 graus, que é uma água morna, agradável, e colocaram esses mesmos voluntários em contato com uma água a 47 graus centígrados, que já é uma água bem quente e que você já tem a sensação de dor. No entanto, nesse momento em que os indivíduos estavam com a mão nesse recipiente com água a 47 graus, o que aconteceu? Eles foram induzidos a imaginarem, perceberem essa água como morna, como se estivesse a 35 graus. E o interessante é que o cíngulo, que é uma região relacionada à circuitaria da dor, teve uma menor atividade nessa condição, em que os indivíduos estavam com a mão na água a 47 graus, porém sentindo, percebendo como se a água estivesse a 35 graus. Vamos fazer uma pequena pausa na nossa entrevista com o professor Júlio e voltaremos em alguns minutos. Leve para casa. Abordou todos os temas mais importantes. Emmanuel sabia quem era Chico Xavier e Chico já veio dotado para que esta missão pudesse ser cumprida. O Boa Nova na TV, especial 4 anos sem Chico Xavier em DVD, pode ser seu por apenas R$ 23. Ligue para 0 operadora 11 6458 3214 ou mande seu e-mail para tvmundomaior@tvmundomaior.com.br. E tenha essa recordação que traz também a musicalidade de Ana Ariel. DVD Boa Nova na TV, especial 4 anos sem Chico Xavier. Arte e espiritualidade para você, agora em DVD. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as Casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 operadora 11 6457 7733. Em janeiro de 1868, Kardec lança o último livro de seu Pentateuco, a obra A Gênese. O livro trata das consequências e das aplicações do Espiritismo e tem por objeto de estudo a Gênese, os milagres e as predições e as relações com as novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas.
Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 Operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. A Mundo Maior Editora tem o prazer filosófico de lançar O Espiritismo e os Primeiros Pensadores, uma obra concisa, fruto do trabalho de seu autor Rossano Ferreira, que pesquisou o pensamento espiritualista da Terra desde 30 séculos atrás, demonstrando que o pensamento espírita remonta à antiguidade. O Espiritismo e os Primeiros Pensadores pode ser adquirido através do telefone 0 Operadora 11 6457 2157. Adquirindo este e outros livros da Mundo Maior Editora, você nos ajuda a continuar com o trabalho de conscientização de massas. Você também fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, e assim você estará ajudando a TV Mundo Maior a crescer e a divulgar a doutrina e as ideias espíritas. Você pode fazer isso ligando para o telefone 0800 12 18 38. Nós estamos hoje falando sobre os métodos de ouvindo o psicólogo Júlio Preto Pérez. Vamos continuar com a nossa tem realizado pesquisas muito interessantes no sentido justamente da investigação dos estados alterados de consciência. Os ingleses, especialmente, têm protocolos muito bonitos em relação a essa perspectiva, né? Então, os americanos gostam muito de estudar os estados alterados de consciência, e aqui no Brasil a gente também tem desenvolvido o nosso trabalho com estados alterados de consciência através da evocação de memórias traumáticas de pacientes que que sofreram traumas específicos ao longo da vida. Então, nós estamos nessa rede de investigadores que se interessam em entender o processamento subjetivo, o processamento perceptual desses indivíduos, que pode ou não caracterizar um transtorno de estresse pós-traumático. Olha, é difícil pontuar. É difícil pontuar o país que estuda mais, porque, às vezes, por exemplo, os Estados Unidos podem produzir muitos e muitos trabalhos, mas os ingleses publicam um trabalho com impacto muito grande. Então, esse é um dado interessante. A gente não pode comparar números de trabalhos com o impacto de trabalho. Então, eu não gostaria de colocar assim essa questão pertinente a qual o país que produz mais. Mas eu gosto muito dos trabalhos realizados na Inglaterra, e tenho gostado muito, especialmente dos trabalhos sobre percepção, subjetividade e estados alterados de consciência via hipnose, feitos. Quero ilustrar para vocês o impacto na nossa percepção na qualidade do dia a dia. Como é que a percepção influencia as nossas vidas, né? Esse é o maquinário que está girando aí o tempo todo nas nossas vidas. A memória afeta
os comportamentos através das predições de futuro que nós fazemos. Então, a percepção envolve, na verdade, esse maquinário. Uma vez que a percepção é modificada, nós passamos também a ter outras predições de futuro e outros comportamentos alinhados a essa predição de futuro, trabalhando novas memórias, e é esse o processo terapêutico que reúne essa dinâmica que faz parte aí do nosso funcionamento diário. Então, o que acontece? Memórias positivas afetam os nossos comportamentos positivamente através das predições de futuro positivas que a gente faz. A religiosidade tem um impacto muito importante nesse circuito. Quer dizer, por quê? Se nós temos intrinsecamente a religiosidade, acreditamos num Deus responsivo, a previsão de futuro que nós faremos vai ser positiva e, naturalmente, os comportamentos que nós teremos no dia a dia estarão alinhados a essa. Então, a percepção tem um grande impacto nas nossas vidas. Por quê? Ela pode modular a memória, que afeta o comportamento através das predições de futuro que nós fazemos com base em nossas memórias. Uma vez que a percepção é modificada, essa dinâmica também modifica. Boas memórias afetam predições de futuro positivas, afetando, por sua vez, comportamentos saudáveis positivos. Por isso, a religiosidade tem um impacto importante nesse sistema. Por quê? Se nós percebermos Deus como um ente responsivo, protetor, nós faremos predições positivas de futuro e também determinaremos comportamentos saudáveis, adaptativos, em relação aos eventos estressores ou traumáticos. Quer dizer, nós não captamos tudo o que está na natureza e nem tudo que nós percebemos está na natureza. Então, como vocês podem ver, a percepção é uma combinação de elementos que nós próprios estabelecemos, atribuindo significado e inferindo significados aos eventos. Percepções, eu vou pedir para vocês observarem essa figura e me dizerem o que vocês enxergam aí. Algumas pessoas podem dizer, eu vejo um patinho, outras, eu vejo um coelhinho. As pessoas que não enxergaram o patinho ou o coelhinho, ao ouvirem esse meu comentário, elas vão buscar no banco de memória a referência que elas ainda não tinham enxergado e começam a tentar, então, a projetar nessa imagem ou um patinho ou um coelhinho, né? Então, na verdade, esse é só um estímulo, não tem nenhum patinho, nenhum coelhinho aí, mas de qualquer maneira, os nossos bancos de memória é que projetam o significado para essas duas possibilidades. Coelhinho. Como a nossa percepção também pode nos enganar. Às vezes o que a gente acredita piamente, na verdade, não está acontecendo. Então, eu vou pedir para vocês observarem as duas tonalidades desse quadradinho A e desse quadradinho B. E digam se essas tonalidades são iguais ou diferentes. O que vocês percebem aí? Eu tenho certeza que quase 100% das pessoas vão dizer que essas tonalidades do quadradinho A e o quadradinho B são diferentes. Mas eu vou agora
fechar alguns quadrantes dessa imagem e fazer a mesma pergunta para vocês. Observem se as tonalidades do quadrante A e B são iguais ou diferentes. Exatamente, são iguais. E, a princípio, nos parecia diferentes. Então, essa é uma ilusão de ótica e que muitas vezes acontece no nosso jeito também de perceber e se relacionar com o mundo. Então, o que eu quero reforçar com isso é que um evento traumático pode ser percebido de outras maneiras. Isso é muito importante que nós consideremos, porque é a nossa percepção sobre o evento. Se nós criarmos uma aliança positiva com o evento estressor, atribuindo significados positivos, aprendizados que nos deixam mais fortalecidos, que nos fazem desenvolver, nós conseguimos superar os traumas psicológicos. E, em grande parte, a doutrina espírita justamente formula esse conceito e estabelece paradigmas e possibilidades para a nossa boa interpretação de eventos numa perspectiva saudável e positiva. E aqueles que acreditam na dualidade cérebro-mente, ou seja, que a mente ela é não material, não local e que ela existe independente da existência ou não do cérebro. Quanto mais nós conhecemos o professor Amit Goswami, que é um físico quântico e que escreveu o livro Universo Autoconsciente, Dr. Amit, ele usa o raciocínio invertido, ou seja, o cérebro seria o produto da mente. Ele é extremamente importante, na minha opinião, porque ele mostra claramente que a nossa consciência transcende o nosso cérebro. Ou seja, os pacientes estão tendo realmente memória durante o processo regressivo e essas memórias trazem dados, informações, nomes de coisas que aconteceram quando elas não estavam vivas, teoricamente, pela visão materialista. Ou seja, é necessário que elas tenham acesso a informações de outras mentes para poderem fornecer essas informações. Isso é muito mais difícil de ser aceito do que você pensar que é a mesma consciência se lembrando de fatos antigos. Se nós conseguimos confirmar que a mente não existe independente da existência do cérebro, então nós seremos obrigados a admitir também a reencarnação como lei biológica, porque a mente pré-existe ao cérebro e continuará existindo mesmo depois que o cérebro se for. Esses pesquisadores, como o Dr. Júlio, eles estão permitindo que o paradigma espiritualista se instale de maneira definitiva dentro da ciência. Eles estão mostrando que a questão espiritual não é uma questão meramente religiosa, meramente moral, é uma questão de ordem científica, de ordem biológica. E esses pesquisadores que estão abrindo as portas do conhecimento humano para essa nova era que estamos começando a viver agora. Acho que talvez tenhamos trazido até mais dúvidas para você que nos ouve do que respostas, mas isso é bastante saudável. Eu recomendo que as pessoas que se interessam pelo assunto e que estão interessadas em entender melhor como funciona o nosso cérebro, busquem essas informações. Elas estão cada vez mais abundantes, mesmo na língua portuguesa. Procure na internet, nos livros dos pesquisadores espíritas, e você vai começar a construir essa ideia,
né, que é muito importante, de que nós estamos temporariamente ligados a este corpo físico, mas nós transcendemos, a nossa existência transcende a esse corpo físico. É o que nós temos chamado de fisiologia transdimensional, não é? Que vai observar o funcionamento dessas estruturas transdimensionais, não apenas do nosso corpo físico, mas também do nosso corpo perispiritual. E tudo isso vai se encaixando de uma maneira perfeita com as informações que a doutrina espírita nos traz, desde Kardec, né, que foi o que lançou a ideia, mesmo dentro da ciência, e hoje, né, utilizando as informações que vêm antecipando o conhecimento científico, as informações de André Luiz. Eu espero que tenha sido útil e agradável esse programa e espero encontrá-los na nossa próxima oportunidade. Muito obrigado.